Hã? Prefeito, bom dia, prefeito. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes. Não, eu passei muito lá na frente, prefeito, tinha uma mulher xingando o senhor lá. O que é aquele negócio lá? Ah, sempre tem uns barracos. É barraco? O que aconteceu lá, prefeito? Ontem eu não era nem para mim estar na prefeitura, porque tinha um evento no fórum e os eventos fora em outros locais, né? Daí fui lá para atender os vereadores e cheguei lá, tinha lá minha mesa com muitos documentos, né? Para assinar. Todos esses documentos você tem que dar uma olhada para assinar, vem o procurador junto, ou vem o secretário de administração para você discutir o que você está assinando, né? E como não era normal, eu falei, segunda-feira eu assino. Aí a pessoa queria que eu assinasse na hora, eu falei, não, tem que dar um tempo para me dar uma olhada, né? E ela não gostou, ficou... Uma ex-servidora. É. Trabalhou lá 4 anos. E precisa ter um documento quando você vai se aposentar, você vai na prefeitura, então tem que fazer um processo, ela né? Ficou brava lá. Mas faltou não paciência. Não é de hoje. Faltou paciência para a moça. Poderia, segunda-feira tá tudo resolvido. Faltou paciência para a moça, então, né? Agora, Tauilo, o Ratinho esteve aí. Eu estranhei porque aquela homologação da obra do Colégio Novo Horizonte, ali na região ali do Jardim Modelo, a Cida Borghetti já não tinha feito isso quando ela veio aqui? Tinha, mas não tinha. Ela só veio fazer política. Não, ela mandou fazer a licitação, mandou fazer todo o processo, só não liberou. Só não deu ordem de serviço, só não assinou contrato com a empresa. Mesma coisa da entrada da cidade. Eu tinha o convênio assinado, eles cancelaram o convênio, ficaram de retomar o convênio e não retomaram. Aí nós somos no governador atual para poder autorizar a construção, para poder refazer os convênios, e eles me garantiram que tudo isso eles vão fazer. Então a Cida Borghetti traiu o senhor, prefeito? Não vou dizer que traiu, só que não aconteceu, né? Não posso dizer isso porque a gente não sabe o que acontece dentro do governo de estado. Mas o processo, a licitação, isso aí foi feito, só não foi liberado. Agora sai então a escola, né? Agora foi assinado o contrato, foi dada a ordem de serviço, a empresa tem uns dias aí para começar a obra. Tauilo, o senhor disse que a Cida Borghetti, o senhor tinha no governo Beto Reis, na Cida Borghetti, cerca de 20 milhões para receber. E que esse dinheiro não veio porque forças políticas ocultas dizem, não sei se é verdade, que forças políticas ocultas atuaram lá em Curitiba, tentando boicotar a vinda desses 20 milhões a Camborão. Não dá para entender você ter seus convênios cancelados e em seguida o governo do estado assinar diversos convênios com outras cidades. Então não é por falta de dinheiro, a questão é política mesmo, né? Agora, não sei se é o governo, se é alguém que interferiu, ou se é questão política pelo fato de eu ter trabalhado contra a Cida e trabalhado pro Ratinho. Então a gente fica sempre com dúvida na cabeça o porquê que aconteceu. Mas o senhor acha que alguém de Campo Mourão foi lá na Cida e falou pra Cida, o Tauilo lá tá apoiando o Ratinho, não libera mais aqueles negócios? Ele sabia, todos eles sabiam que eu estava apoiando o Ratinho. Todos sabiam no governo que eu estava apoiando o Ratinho. Então não era novidade. Mas partido político, a gente não sabe o que se passa dentro dos partidos, os interesses na eleição municipal ou na eleição estadual. Então tudo pode ter acontecido. Agora, sobre a visita do Ratinho, o que o senhor pode contar pra gente, prefeito? Fazer um balanço aí dessa visita. O senhor gostou da quantidade de recursos liberada? O Ratinho, nesse primeiro contato com a cidade, é aquilo que o senhor espera? Como é que foi? Ele sempre, quando o governo assume, você tem uma expectativa nova, né? E nós, quando mudou o governo, com todas essas pendências que a gente tinha, nós somos o governador. Esse ano eu já falei com ele umas 5, 6 vezes em Curitiba. E ele garantiu que todas as pendências que tinha de Camorão serão solucionadas, né? Então a gente, quando vem o governador da cidade, a gente tem que abrir as portas e receber bem. É o que está acontecendo no Paraná inteiro.
Aqui em Camorão teve manifestação contra o governador que assumiu o mandato faz 4 meses. Então é muito complicado você trazer autoridade em Camorão e não ser bem tratada. O que tem a ver uma liberação de convênio com a questão da contingenciamento de recursos da educação que está acontecendo no governo federal? Mas o que tem a ver uma coisa com outra? E aí, as manifestações, a gente viu quem são as mesmas pessoas que estão sempre fazendo manifestação. Você acha que algum governador gosta de ir numa cidade e ter uma recepção dessa? Mas o governador, quando assume, ele tem o ônus e o bônus, né? Pois é, mas isso não aconteceu em Maringá, isso não aconteceu em Apucarana, isso não aconteceu em Arapongas, isso não aconteceu... Só aqui, então? Só aqui. E são os mesmos, então. E quem são esses mesmos? Você prefeito? Precisa falar quem são os mesmos. Aí, o que eu sinto é assim, quem perde com isso é a cidade, que amanhã depois, quando você fazer um convite para uma autoridade vir a Camorão, será que ele vai querer voltar? E ele veio para Camorão, ele liberou, por exemplo, essa escola nova, liberou recursos para a Santa Casa, assinou o convênio da Santa Casa, ele liberou recursos para reformar a Santa Casa, mexendo na cobertura da primeira construção, ele liberou recursos, por exemplo, de asfalto, ele liberou recursos para todos os prefeitos da região, ele assumiu de público lá, arrumar o recurso para a gente começar a obra da saída para Maringá. Poxa, aí eu como prefeito que estou reivindicando sempre, eu tenho que me relacionar e tratar bem as autoridades, que são elas que têm a caneta na mão, que pode contribuir com a cidade. Agora, se cada vez que vem um governador aqui, eu reúno um grupinho para ofender, para xingar, aí você acha que o governador quer vir na cidade? Eu não tenho nem coragem de convidar. Porque se eu sei que aqui vai ter essas recepções que estão tendo ao longo dos anos, como é que você faz para trazer uma autoridade em Camorão? O senhor vai ter que eleger alguém do PT para ser governador, aí não vamos ter mais esse problema. E aí, ainda você começa assim, tem corte de verba na educação do governo federal? 30%. Primeiro que não é 30%, é 30% dos recursos livres. E todo que é governo que assume, ele não sabe a receita que vai acontecer. Eu, por exemplo, não sei o que vai acontecer o ano inteiro na receita da prefeitura, o governo federal não sabe, o governo estadual não sabe. Então os governos que entram, pegam um orçamento, eles falam, vou segurar 20% do orçamento geral para mim ver se a receita se confirma. Quando a receita se confirma, vai se confirmando, os recursos vão sendo liberados. Aí você já coloca, cortou 30%, cortou 20%, cortou 50%, é tudo conversa fiada, eles pegam um motivo desse para criar toda essa confusão no país e esse clima de instabilidade. Bom, o que a gente sabe, o corte, na verdade, chega a 3,5%, e não é um corte, ele pegou esse 3,5%, porque não é do total. Do total, né? Daquilo porque a folha, que é 90% dos recursos das universidades vão para salário. Não, e não pegou, ele não cortou, ele pegou esse dinheiro, até setembro não vai mandar essa parte para poder colocar a casa em ordem, para não dar aquela pedalada, né? O governo do estado faz isso, todos os governos fazem isso. O governo Lula fez isso. Todos fazem isso, porque é o momento de você saber se a economia vai andar, se a receita vai se confirmar. Porque se você não fizer isso, pode chegar no final do ano, você não ter recurso para salário, para 13º. E aí, o que faz? Qual que é pior? Não é um corte que fala, é um contingenciamento, né? Esse é o termo certo? Como se fosse uma poupança que você deixa ali. Tipo assim, o senhor tem lá 10 mil reais, né? Aí o senhor vai ficar com 7, esses 3... Né? Se a receita se confirmar, você vai liberando. Esses 3 o senhor fala, vou segurar até setembro, que é o caso do Bolsonaro, né? O governador, vou segurar até setembro e lá a partir de setembro volta. O problema é que eles não têm assim habilidade para explicar isso. Todos os governos já fizeram isso e todos explicaram e a população entendeu e todos entenderam. Quando se fala assim, vai cortar 30% dos recursos das universidades, mas é 30% de quantos por cento? De 10%? Não, acho que é de 30%, né? Não, é 30% do recurso livre. De 12%, se não me engano. Vamos dizer que, 30% de 12%, o que acaba dando 3%. 3, 4%. Se você fizer uma boa gestão numa universidade, aí 4%, de repente você trabalha para economizar até o governo liberar recursos para você colocar de novo fazer aquela despesa. No global, o contingenciamento, pelo que eu entendi, é de 3,5% no global. E dá 30% naquilo que sobra ali, que ele
Então, na verdade, é 3,5% que o governo está cortando das universidades. Cortando não. De 3 a 6, vamos dizer. Está segurando o repasse desses 3,5%. E segundo ouvi falar, né, vi na Folha de São Paulo, inclusive, que a partir de setembro já voltam esses 3,5%. O que está acontecendo, Iri? A gente esperava que esse ano houvesse um crescimento maior da economia. E não está acontecendo esse crescimento. Então o que você faz para você cumprir um orçamento, chegar no final com as contas em dia? Você segura um pouco o orçamento até ver a receita se confirmar. Mas isso não acontece só na educação, acontece na saúde, acontece no esporte, acontece na cultura, acontece na área social, acontece em todas as cidades, todos os estados e também no governo federal. E o interessante, Tauílio, é que o Lula fez isso lá na época, tirou inclusive da saúde, né? Contingenciou saúde, agricultura, educação básica, inclusive. E o pessoal do PT, naquela época, entendeu isso. Hoje ele já não entende mais. É um negócio esquisito. Política é política, né, Eli? E engraçado, Eli, que eles têm uma habilidade nessas universidades. Quando tem um contingenciamento, eles jogam todos os alunos contra o governo. Vai o restaurante industrial, o restaurante universitário vai fechar, vai aumentar o valor, vai faltar alimento para os alunos. Você não vai ter mais educação de graça. Não vou poder contratar mais bolsa, não vai ter mais bolsa, não vai ter mais monitoria. Essas conversas. Vão transferir isso aqui pro positivo. Estão querendo, como é que eles falam? Privatizar as universidades, essas conversas. Vão transferir a FECILCAM para o integrado. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas eles estão na deles, não estão, Tauílio? De querer desestabilizar. Mas isso veio com o Kelly, com as eleições livres nas escolas. O senhor é contra? Eu não sou contra, eu sou contra você não avaliar quem assume cargo em uma escola ou em universidade. Mas o senhor não acha que falta mais tato político, por exemplo, do Bolsonaro, do Ratinho, dessa equipe, dessas duas equipes, de informar a população o que está acontecendo, né? Parece que eles tomam as decisões em cima da hora, prefeito, assim. A população, ela é recebida paulada, o negócio vem a paulada, assim, olha, todos os anos acontece isso de ter contingenciamento, até você avaliar a receita. Todos os anos, olha, se você pegar as notícias de quando um governo assume, ou no começo do ano, quando ele vê que a receita não está, ele segura o orçamento. Eu sei, Tauílio, mas na época do Lula não havia militância, por exemplo, da direita para contestar, para fazer balbúrdia na época. E a militância da esquerda, ela está aí. Ela está aí existindo. Então não seria necessário, por exemplo, o Ratinho pegar uma rede de televisão, o Bolsonaro... Mas é o governo federal, o maior problema é contra o governo federal, não é contra o governo. Não caberia o Bolsonaro pegar uma rede de televisão e lá... Explicar melhor. Explicar melhor, pôr um quadro, escrever lá, entendeu? É que eles agem sem pensar. Eles estão agindo pelo Twitter, prefeito, pelo Facebook. Aquela resposta rápida de quem está... na hora com o sangue quente e responde, depois tem que corrigir o que respondeu. Então se você planeja, fala assim, olha, a situação do país é essa, nós estamos gastando 95% ou 100% toda com recursos já comprometidos, né? A receita não está crescendo como a gente esperava, nós vamos ter que aguardar o crescimento da receita. Aí... Porque o que está acontecendo com a esquerda é o seguinte... Sem nós fazermos em Camorão, Eri. A esquerda não está entendendo que o Bolsonaro só tem 5 meses de governo e que todos os problemas que o Brasil tem hoje vêm do governo do PT. Não é verdade? Então, é umas coisas assim que a gente não compreende. O Bolsonaro está aí há 5 meses. Não foi ele que prejudicou a educação, que criou esse monte de desemprego e tal. A esquerda, ela não enxerga essas coisas. Ela não enxerga que foi o Lula e a Dilma que acabaram com o país, né? Mas fazer o quê? É assim mesmo. Política é assim mesmo. Nós em Camorão, você acha que nós não tomamos todas as medidas para reduzir custos também? Porque a gente tem certeza que a receita não vai se confirmar? A gente também tem essas preocupações de não chegar no final do ano com as contas em dia. Quem que governou o Brasil aí nos últimos 12 anos? Não foi o PT? 14, né? 14, né? Não foi o PT, foi o PT, mas tem gente que não enxerga essas coisas, né? Tem José Dirceu voltando pra cadeia ontem, o Lula tá preso, um monte de rolo aí. Aí o coitado do Bolsonaro, quer dizer, coitado não, porque ele é um bagre também, né? Mas o Bolsonaro, além de bagre, é meio doido, né? Você sabe que o Bolsonaro é meio doido, né, prefeito? Já não pode tirar isso também. Mas se você
tem um governo inexperiente, que é o primeiro mandato, tem que se assessorar de uma maneira que para você se comunicar melhor com a sociedade. Mas e essa comunicação não pode ser feita de maneira pessoal. Tem que ser o governo, exatamente, porta-voz, a posição do governo em relação a determinado assunto. Quando você vê os atravessadores, é o filho, é o pai, respondendo com sangue quente, dando resposta para todo mundo, isso cria um clima de estabilidade. Exatamente. Você tem uma manifestação na rua, por que eu tenho que ofender quem está fazendo manifestação? Deixa quieto. Né? Deixa quieto. Agora você vai ofendendo e você vai criando assim não, mas a revolta. É nesse aspecto que eu falo, por exemplo. Todo mundo sabe que o Brasil está nessa situação devido aos governos do PT. Eles foram os últimos governantes desse país, não é? E aí tem que fazer autocrítica também, né? E aí acontece o seguinte: esse povo que assumiu o governo agora, eles não estão sabendo lidar, explicar isso pro povo, Tauíro. É tudo doido, é o filho de um lado, o outro filho do outro, o Bolsonaro mas xingando. Se você pegar o começo de cada governo, ele vai uns 6 meses pro pessoal se acertar. Eles começam a bater cabeça, um fala uma coisa, outro fala outra, não tem unidade. Com o tempo essa unidade vai sendo construída e as besteiras vão sendo o pessoal vai deixando de fazer. É bom, né? O Bolsonaro precisa começar a governar também, né? Ele não presidiu o Brasil até agora, ele só ficou brigando até agora também. Mas tem votações importantes, o país está numa situação difícil, os municípios, os estados também. Mas quem que fez essas dificuldades? O governo do PT não poderia ter amenizado? Aí o PT vai alegar assim. Pois mas quem assume, ele sabe já eu sei, por exemplo, que eu sabia das dificuldades que o Mourão não esperava que fosse tantas. Ele deve estar sabendo agora as dificuldades do país. Mas ele não fala isso pro povo, Tauílo. Aí fica o PT se alvoroçando, dizendo que em 5 meses o Bolsonaro quebrou o Brasil. Pois é. Porque eles não sabem explicar o que está acontecendo, né? Que tem o filho do Bolsonaro ficar enchendo o saco, o filho do Bolsonaro enchendo o saco lá? A comunicação está muito ruim. Quem tem filho igual ao Bolsonaro, quem tem filho igual ao Bolsonaro não precisa do Haddad, do PT. Precisa de adversário. Não precisa de adversário. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista e o comentarista falando exatamente o que você está dizendo agora. Ele não tem culpa de nada, mas a comunicação dele é muito ruim. O que ele está fazendo de contingenciar é normal, qualquer governo já fez. O que está acontecendo é que, como ele não se comunica bem e não explica por que ele está fazendo, as pessoas usam essa falta de comunicação para trabalhar contra o governo. Também não vai acrescentar nada, porque logo o governo se acerta, e ao governo se acertar, o país começa a andar. E aí o vice dele, que é o Mourão, que tem umas atitudes mais equilibradas, é castigado, é surrado por eles. Quer dizer, o Bolsonaro faz uma cagada, o vice vai lá tentar resolver e ainda por cima é taxado de traidor. Quer dizer, é difícil governar assim. É difícil. Mas vamos torcer que o país entre nos eixos. Para fazer alegria, inclusive, da esquerda. Não é verdade? Eu quero ver uma pessoa... Votou a reforma da Previdência, o país é outro. Tá certo. Mas não se esqueçam, viu, que o PT ficou 14 anos no poder, não é? E parece, o povo quer o problema do petista é que ele quer fazer o povo esquecer que eles tiveram 14 anos no governo. Eles querem pular do Fernando Henrique pro Bolsonaro. Eles querem cortar essa parte da história, né? E não é bem assim. Tauílo, até a próxima. Até a próxima, gente. Vem aí na sequência Luiz Cláudio Manhã da Terra, para você um ótimo final de semana.